O ponto principal é que esses alimentos ultraprocessados, dos quais acho que salgadinhos são um ótimo exemplo, devem ser reduzidos ou eliminados, porque eles realmente prejudicam nossas defesas de saúde geral. Eles derrubam nossos escudos, incluindo para nossa visão e para nosso cérebro. Na discussão esclarecedora de hoje, o Dr. William Li aborda os poderosos benefícios de remover alimentos processados da sua dieta. Descubra como eliminar esses alimentos prejudiciais pode melhorar dramaticamente sua saúde, fortalecer as defesas do seu corpo e melhorar tanto sua visão quanto a função cerebral. Também exploraremos o conceito de alimento como remédio, enfatizando como substituir alimentos processados por opções naturais e nutritivas pode transformar seu estilo de vida. Junte-se a nós para descobrir os efeitos transformadores de adotar um modo de vida mais limpo e saudável. Sabe, é aqui que acho que todos ficamos confusos com o marketing de coisas que supostamente são saudáveis, e acho que você pode pensar, por exemplo, em refrigerantes diet sendo melhores do que refrigerantes adoçados com açúcar. Não é verdade. Refrigerantes diet com adoçantes artificiais prejudicam nossa saúde intestinal, o que então prejudica nosso metabolismo, podendo ter um impacto tremendo no metabolismo do nosso corpo. Outro exemplo é o suco de fruta. Olha, eu gosto de beber suco de fruta pelo sabor, mas quando você engole suco de fruta, o que muitas pessoas fazem, é um problema. Vou dar um exemplo, e eu adoro laranjas, especialmente quando estão na estação durante o inverno. Eu adoro comer uma laranja doce e suculenta. Eu adoro todas as fibras que ela contém, adoro o sabor da laranja inteira, e é muito doce. Mas uma única laranja é muito densa em nutrientes. Eu poderia comer uma laranja em alguns minutos, mas eu poderia engolir um copo alto de suco de laranja, que levaria 8 laranjas para fazer, em 30 segundos, certo? E isso é um exemplo de como você pode facilmente sobrecarregar os açúcares das frutas, bebendo um copo alto de seu suco em vez de comer a fruta inteira. Então, esse é um exemplo. Muitos sucos de fruta, e alguns dos sucos de fruta que você encontra na loja, também são adoçados, e as pessoas não verificam os ingredientes para ver todos esses outros aditivos que estão lá também. Sabemos que café e chá também são bebidas saudáveis, mas se você olhar para alguns dos cafés com sabor, você sabe, os que você pega no drive-thru, você recebe aquela versão especial sazonal com abóbora ou o que for. Muitos desses sabores, por mais saborosos que possam ser, eu até gosto deles, são artificiais, são artificialmente aromatizados, artificialmente adoçados, e isso também transforma algo saudável em algo que, francamente, não é apenas menos saudável, mas realmente prejudicial à saúde. Outro exemplo seriam os alimentos à base de plantas, sabe, os hambúrgueres à base de plantas que todo mundo diz ser uma versão mais saudável do que um hambúrguer normal. Bem, sabemos que alimentos ultraprocessados que você compra em qualquer lugar não são bons para a nossa saúde e, na verdade, comprometem nosso metabolismo quando comemos muitos alimentos ultraprocessados. E, embora isso pode parecer saudável à base de plantas, mas, na verdade, quando é ultraprocessado, acaba sendo algo menos saudável e cai na categoria de alimentos ultraprocessados. Portanto, é uma questão de cuidado ao consumidor, tenha cuidado para não ser enganado pelas mensagens de marketing que estão por aí. Entenda o que estamos procurando em termos de alimentos saudáveis e exclua tudo o que não se encaixa nisso. Em seguida, o Dr. William Li aprofunda o conceito de alimento como remédio e como eliminar alimentos processados da nossa dieta pode levar a melhorias notáveis na saúde. Ele explica como a ciência moderna valida a sabedoria antiga de que a comida pode curar. Usando métodos científicos avançados, o Dr. Li mostra como podemos comparar diretamente os efeitos nocivos dos alimentos processados com os benefícios curativos dos alimentos naturais e nutritivos, destacando o poder transformador de escolhas alimentares mais saudáveis. Estou trabalhando em um novo campo de pesquisa chamado Alimento como Remédio. O slogan "O dito alimento é remédio" foi atribuído a Hipócrates há 3.000 anos, mas na verdade, naquela época, não existiam remédios, então a comida era a única coisa disponível. Hoje temos muitos remédios, e é porque, na busca pelo desenvolvimento de medicamentos, empregamos uma ciência muito profunda, biologia molecular, genômica. Podemos aprofundar bem dentro da célula para descobrir o que acontece, por quê, quais são as consequências e como as células trabalham juntas. Uma das razões pelas quais entrei na nutrição foi porque percebi que a comida era algo que poderia ser usado para prevenção. Você não gostaria de usar medicamentos para prevenção. Mas o problema com a nutrição alimentar, a crítica que muitos de nós no mundo médico têm sobre a ideia de usar alimentos para a cura, historicamente, era a falta de evidências.
Certo, temos muitas evidências sobre medicamentos, quase nada sobre alimentos. Quero dizer, esse é o tom desdenhoso ao qual acho que você provavelmente foi exposto, assim como eu, durante a maior parte da nossa educação. No entanto, o que está acontecendo agora, e estou liderando essa iniciativa, é que podemos usar as mesmas tecnologias que são usadas para desenvolver medicamentos, e em vez de lançar um medicamento no sistema para ver o que acontece, podemos realmente começar a lançar alimentos nesses sistemas e ver o que acontece também. Na verdade, você pode até comparar alimentos e medicamentos e ver qual deles é mais eficaz. E isso é algo que tenho feito na última década, realmente tentando usar a mesma metodologia científica rigorosa usada para o desenvolvimento de medicamentos para estudar o impacto dos alimentos. Em seguida, o Dr. William Li se aprofunda nos detalhes de como certos alimentos podem agir como remédios para manter e melhorar nossa saúde. Em vez de alimentos processados, incorporar alimentos de origem vegetal ricos em polifenóis, ácidos graxos ômega 3 de peixes e flavonoides do chocolate amargo pode beneficiar significativamente nossos corpos. Ele explica como esses alimentos nutritivos apoiam a saúde de nossos vasos sanguíneos, cérebro e coração. O Dr. Li destacará a ciência por trás desses alimentos e seu impacto na prevenção de doenças como demência e o apoio à saúde intestinal em geral. Sabe, vamos ao médico para o que chamamos de cuidados de saúde, mas na verdade é cuidado de doenças quando vamos ao médico, geralmente. Mas os cuidados de saúde são o que fazemos em casa. Então, uma das coisas que podemos fazer é usar alimentos como remédios para ajudar a curar e manter a saúde dos nossos vasos sanguíneos. Isso é algo bem estabelecido, todas essas coisas são sensíveis à nossa dieta. Podemos manter nossos vasos sanguíneos saudáveis. Quais são algumas das coisas que fazem isso bem? Comer alimentos à base de plantas, os polifenóis que vêm em nossos vegetais coloridos, comer o arco-íris. Adivinha? Esse arco-íris ajuda a curar os vasos sanguíneos e a manter esse revestimento agradável e liso para que o sangue possa fluir o melhor possível. Ômega 3S. Sabemos que os ômega 3S marinhos, que você pode obter de peixes oleosos e até de peixes não tão oleosos e de frutos do mar, podem ajudar a preservar e manter o revestimento liso e normal dos vasos sanguíneos. Isso é muito, muito importante para a saúde do nosso cérebro, não apenas para a saúde do coração. Certo, ômega 3 é bom para a saúde do coração, mas acontece que ômega 3 é ótimo para a saúde do cérebro. Flavanol, sabe, o polifenol flavanol, adivinha? Há estudos que examinam o flavanol proveniente de alimentos à base de plantas, como o cacau. O cacau é a fonte vegetal para o material usado para fazer chocolate. Chocolate amargo possui mais flavonol, e o chocolate com ultra alto teor de flavonol foi estudado e protege não apenas a saúde do coração, mas também reduz o risco de demência ao melhorar a saúde cerebral no nível da circulação. Assim, a comida é de fato um remédio. O Dr. William Li enfatiza os benefícios de alimentos específicos à base de plantas que podem ser consumidos em vez de alimentos processados. Ele explica como esses alimentos não apenas protegem nossos vasos sanguíneos e visão, mas também melhoram a saúde cerebral. Ao escolher essas alternativas nutritivas, você pode melhorar sua qualidade de vida geral e manter funções vitais. Então, novamente, estamos começando a desvendar isso. Como eu sempre digo às pessoas, não se preocupem com os nomes químicos, não se preocupem em lembrar de todos os detalhes. Pessoas como eu, que estudam a comida como remédio e escrevem sobre isso em meus livros, deixem que façamos o trabalho pesado por você. Deixe-me dizer que o que estamos começando a entender é que alguns alimentos específicos à base de plantas são realmente capazes de proteger nossos vasos sanguíneos, proteger nossa visão e o que é bom para os nossos olhos também é bom para o nosso cérebro. Então, você obtém um benefício duplo para uma melhor qualidade de vida geral e funções protegidas. Em seguida, o Dr. William Li discute como a alimentação consciente e a escolha de alimentos saudáveis podem substituir efetivamente os alimentos processados em nossa dieta. Ele destaca a importância da sustentabilidade. Hábitos alimentares prazerosos que alinham com nossos processos corporais naturais, e descubra como integrar alimentos nutritivos e que induzem alegria em sua rotina diária pode ajudá-lo a alcançar uma melhor saúde sem medidas extremas que fazem as dietas falharem. E, a propósito, o título do meu novo livro, Eat to Beat Your Diet, A Coma para Superar Sua Dieta, é um título enganoso de propósito. Não é um livro de dieta, é na verdade um livro anti-dieta, razão pela qual é chamado de A Eat to Beat Your Diet. A ciência nos diz que,
se comermos conscientemente e fizermos boas escolhas, e realmente pensarmos sobre o volume do que comemos e como comemos, podemos usar o equipamento, o hardwiring, o sistema operacional que está em nossos corpos para trabalhar a nosso favor, sem recorrer a essas intervenções extremas de dietas da moda. Como você sabe, vivemos em uma sociedade obcecada pela perda de peso, seja através de medicamentos prescritos para a perda de peso ou métodos como a remoção de gordura das bochechas. Há muitas coisas intensas que as pessoas fazem, mas o problema é que elas não duram. Para mim, uma dieta saudável é algo que realmente pode ser sustentável, você pode desfrutar, e pode se tornar uma segunda natureza. Acho que uma das coisas que também quero adicionar à sua ideia de uma dieta menos prescritiva e mais natural e personalizada é alinhar seus padrões de vida e alimentação com o que lhe traz alegria. Porque a comida é diferente de suplementos ou medicamentos. Falamos sobre comida como remédio. Sim, comida é remédio, mas a comida é de muitas maneiras diferentes. No entanto, a comida não é remédio porque ninguém sente alegria ao tomar um remédio. Se eu escrevesse uma receita, ou você escrevesse uma receita, e você me desse uma receita, e eu fosse à farmácia para preenchê-la e começasse a tomar os comprimidos um hospital para receber uma infusão, garanto que isso não vai me trazer alegria. Mas se tivermos uma conversa sobre alimentos que podem realmente ativar e elevar os processos naturais do nosso corpo para nos ajudar a nos tornar mais saudáveis, e pudermos escolher entre esses ingredientes alimentares e combiná-los de maneiras que nos trazem alegria, isso seria maravilhoso de adotar. E, para mim, isso é o que é importante. Em seguida, o Dr. William Li discutirá como a eliminação de alimentos processados e a incorporação de opções naturais, como o chá verde, podem combater doenças como o câncer. Ele compartilha pesquisas que comparam alimentos naturais com medicamentos farmacêuticos, mostrando como o consumo consistente de opções mais saudáveis melhora as defesas do nosso corpo. Bem, temos desenvolvido tratamentos para o câncer que são projetados para matar o câncer cortando seu suprimento de sangue, que é o processo de angiogênese que é sequestrado pelos tumores. As células cancerígenas se desenvolvem de forma egoísta para criar seu próprio suprimento de sangue. O corpo tem uma circulação normal para alimentar tecidos saudáveis, mas os cânceres podem, às vezes, sequestrar isso. Uma das novas maneiras de tratar o câncer é, na verdade, dar um medicamento que pode interceptar a capacidade do câncer de recrutar um suprimento de sangue privado. Isso significa matar o câncer cortando seu suprimento de sangue, impedindo de obter oxigênio e nutrientes, e, assim, ele não pode crescer. Eu fui uma das pessoas que ajudou a desenvolver os sistemas que criam esses medicamentos. Mais de uma dúzia de medicamentos foram aprovados pelas autoridades de saúde para conseguir isso em casos de câncer de cólon, câncer cerebral, câncer de pulmão, entre outros. Agora, nesse mesmo sistema, lançamos diferentes substâncias alimentares. Por exemplo, pegamos um medicamento projetado para interromper a angiogênese e, cegamente, adicionamos uma substância que se revelou ser o extrato em pó do chá verde comum. Descobrimos que, nesse sistema, eles competiam diretamente um contra o outro e você poderia obter o mesmo efeito no sistema de teste. Então, a questão agora é, e olhamos para isso no laboratório, como isso realmente se aplica a pessoas reais no mundo real? Bem, há estudos que mostram que até mesmo 2 a 3 copos de chá por dia podem reduzir o risco de desenvolver câncer de ovário, por exemplo, em até 50%. Este é um estudo gigantesco na Europa chamado Estudo EPIC, que analisou todos os diferentes padrões alimentares e consumos dietéticos ao longo do tempo para buscar essas correlações. Portanto, a pesquisa sobre alimentos como remédio é diferente da pesquisa farmacêutica. Na pesquisa farmacêutica, você toma um comprimido ou um medicamento específico. E você junta um grupo de pessoas tentando torná-las o mais semelhantes possível e, então, a única coisa que você faz é dar a elas esse único medicamento, controlando todas as outras variáveis. No entanto, os alimentos não podem ser estudados dessa forma. Você não pode dar a alguém apenas chá verde para beber por meses a fio, ou um tomate para comer como única fonte de alimento. Alimentos não funcionam como medicamentos. Um medicamento pode eliminar uma dor de cabeça em 20 minutos com um fármaco poderoso, ou uma enxaqueca, mas com alimentos, os benefícios são muito mais naturais e alavancam os sistemas de defesa do próprio corpo, o que leva tempo para construir e se manifestar. Portanto, estamos falando de estudos de pesquisa que podem levar meses ou anos para compreender plenamente o quão benéficos eles são. Então, é assim que fazemos pesquisas sobre alimentos como remédio, procuramos benefícios em populações reais de pessoas reais, como pessoas que bebem chá verde, e analisamos como isso previne diferentes tipos de câncer. Em seguida,
voltamos para ver se podemos realizar um pequeno ensaio clínico com um grupo pequeno de pessoas que podemos controlar para ver se obtemos um efeito semelhante. Depois, voltamos ao laboratório para investigar o que acontece ao nível celular, ao nível genético. Portanto, a pesquisa sobre alimentos como remédio realmente adota uma visão macroscópica e comunitária e, em seguida, aprofunda-se nesse nível detalhado. Mecanismos moleculares. Em seguida, o Dr. William Li aprofundará a conexão crítica entre alimentos processados e a saúde intestinal. Ele explicará como os ingredientes artificiais e aditivos nos alimentos processados podem perturbar nosso microbioma intestinal, levando a um metabolismo deficiente e ganho de peso. Bem, a saúde intestinal é algo com o qual convivemos até que nosso intestino fique insalubre, certo? Todos nós já experimentamos isso. Sentimos perfeitamente bem e não pensamos na nossa saúde intestinal até termos aquela sensação de cãibra, inchaço, gases e desconforto. Isso é o nosso corpo, nosso intestino, nos dizendo que há algo errado na vizinhança dos 39 trilhões de bactérias que vivem no nosso seco, que é realmente a parte final do nosso cólon. O que é realmente notável é o que essas bactérias intestinais fazem por nós em relação ao nosso metabolismo. Estamos apenas começando a desvendar as camadas da cebola para descobrir o quão importante é a saúde intestinal para o nosso metabolismo. Por exemplo, sabemos que um ecossistema de bactérias intestinais funcionando corretamente, nosso microbioma, na verdade ajuda a tornar a capacidade do nosso corpo de usar insulina e absorver glicose mais eficiente. Agora, deixe-me colocar isso em contexto para os seus ouvintes em termos de algo que provavelmente já ouviram falar, mas talvez não tenham associado à saúde intestinal. Toda vez que comemos, colocamos comida na boca e o pâncreas libera um hormônio chamado insulina, e essa insulina combinada com o alimento que absorvemos através do estômago para a corrente sanguínea puxa a energia para nossas células, permitindo que usemos essa energia dos alimentos para alimentar nosso corpo. Agora, nossas bactérias intestinais realmente ajudam a contribuir para a suavidade desse processo. Quando nossas bactérias intestinais estão insalubres, o ecossistema é perturbado. Pense em como é fácil perturbar um belo lago em seu quintal se você derramasse 1 galão de detergente nele. Você começaria a envenenar alguns dos girinos, sapos e a vida selvagem natural, e o lago não ficaria saudável. Basicamente, é isso que acontece quando consumimos coisas como refrigerantes dietéticos. Foi demonstrado agora que muitos desses adoçantes artificiais, adoçantes não nutritivos, quando os consumimos, alteram nosso microbioma intestinal. Eles mudam a vizinhança. E como sabemos que isso realmente tem um impacto no nosso metabolismo? Sabemos disso por meio de estudos clínicos. Ironicamente, mesmo que as pessoas bebam refrigerantes dietéticos para não ganharem peso com o açúcar, muitas acabam ganhando peso se consumirem refrigerantes dietéticos em quantidade suficiente. Portanto, se você envenenar suficientemente seu microbioma intestinal e perturbar suficientemente seu metabolismo, mesmo que esteja consumindo um refrigerante dietético, isso é apenas um nome na lata, a realidade é que estamos prejudicando nosso corpo. Realmente alterando a biologia do nosso corpo de tal maneira que ele começa a acumular gordura corporal e usar nossa comida e nossa fonte de energia de forma muito menos eficiente. Muitos outros fatores também podem perturbar a saúde do nosso intestino. Antibióticos, que são tão comumente prescritos, ou talvez superprescritos seja a palavra certa, em muitas sociedades, podem claramente interferir no nosso microbioma intestinal. O consumo excessivo de álcool também pode interferir claramente. Alimentos ultraprocessados são outra ameaça. Voltemos à leitura dos rótulos dos ingredientes, algo que não fazemos com frequência suficiente. Honestamente, não é um grande esforço pegar algo que você possa colocar no seu carrinho de compras, mas basta um momento antes de colocá-lo para virar a embalagem de lado e olhar o que realmente está dentro. Se você não reconhecer esses ingredientes, se não puder pronunciá-los, pense, e esses ingredientes podem estar impactando minha saúde intestinal, meu microbioma intestinal? E, se sim, isso pode ter um efeito adverso no meu metabolismo? Isso é algo que todos devemos considerar enquanto passamos pelo supermercado colocando coisas no nosso carrinho. Em seguida, o Dr. William Li identifica 3 principais categorias de alimentos a reduzir ou eliminar da sua dieta para melhorar a saúde: refrigerantes, tanto normais quanto diet, alimentos ultraprocessados como salgadinhos e carnes processadas. Ele explica como esses alimentos prejudicam as defesas do nosso corpo. Demência e o apoio à saúde intestinal em geral. Sabe, vamos ao médico para o que chamamos de cuidados de saúde, mas na verdade é cuidado de doenças quando vamos ao médico, geralmente.
Mas os cuidados de saúde são o que fazemos em casa. Então, uma das coisas que podemos fazer é usar alimentos como remédios para ajudar a curar e manter a saúde dos nossos vasos sanguíneos. Isso é algo bem estabelecido, todas essas coisas são sensíveis à nossa dieta. Podemos manter nossos vasos sanguíneos saudáveis. Quais são algumas das coisas que fazem isso bem? Comer alimentos à base de plantas, os polifenóis que vêm em nossos vegetais coloridos, comer o arco-íris. Adivinha? Esse arco-íris ajuda a curar os vasos sanguíneos e a manter esse revestimento agradável e liso para que o sangue possa fluir o melhor possível. Ômega 3S. Sabemos que os ômega 3S marinhos, que você pode obter de peixes oleosos e até de peixes não tão oleosos e de frutos do mar, podem ajudar a preservar e manter o revestimento liso e normal dos vasos sanguíneos. Isso é muito, muito importante para a saúde do nosso cérebro, não apenas para a saúde do coração. Certo? Ômega 3 é bom para a saúde do coração, mas acontece que ômega 3 é ótimo para a saúde do cérebro. Flavanol, sabe? O polifenol flavanol, adivinha? Há estudos que examinam o flavanol proveniente de alimentos à base de plantas, como o cacau. O cacau é a fonte vegetal para o material usado para fazer chocolate. Chocolate amargo. Um exemplo: qualquer pessoa que acompanha esportes sabe que nos grandes eventos, seja nas Olimpíadas ou no Super Bowl, as pessoas se reúnem e o que fazem? Pegam os salgadinhos. Salgadinhos são um ótimo exemplo. Aqueles salgadinhos de cores brilhantes são algo que todos adoram, mas são processados. Pegam alimentos integrais como trigo e outros tipos de grãos, processam, extrudem, pintam com cores artificiais e adicionam conservantes, saborizantes e temperos artificiais para torná-los algo que realmente pode ser viciante, pois é difícil comer apenas um. Mas o fato é que esses alimentos ultraprocessados, dos quais acho que os salgadinhos são um ótimo exemplo, prejudicam nossas defesas gerais de saúde. Eles reduzem nossas barreiras de proteção, incluindo para nossa visão e nosso cérebro. Pode comê-los de vez em quando, se quiser, mas honestamente, não são bons para você. Reduza ou elimine-os. O terceiro que eu diria são as carnes processadas. As carnes processadas, segundo a Organização Mundial da Saúde, são classificadas como carcinógenas. Sabemos que comer carnes processadas aumenta o risco de câncer de cólon, esôfago e estômago, especialmente se consumidas em grande quantidade. Essas são três coisas que, como pesquisador de alimentos como remédio e clínico, recomendo reduzir ou eliminar da dieta para melhorar a saúde: refrigerantes, alimentos ultraprocessados como salgadinhos, e carnes processadas. Implementar essas mudanças pode ter um impacto significativo na sua saúde geral. Pesquisas modernas mostram que aqueles tipos de carnes ultraprocessadas, como presunto, salame, pepperoni, todas essas coisas que são feitas, não estou falando dos produtos de estilo antigo que são secos ao ar e minimamente processados, sem conservantes, esses são um tipo diferente de produto. Estou falando das coisas baratas que você pode comprar na Delicatessen, que estão por toda parte, fatiadas para colocar na sua pizza, cortadas e preparadas. Esses definitivamente estão cheios de nitratos adicionados, corantes adicionados e temperos adicionados. Então, esses são os três tipos que você deve reduzir ou eliminar: refrigerantes, sejam eles regulares ou diet, alimentos ultraprocessados como lanches e salgadinhos, que são tão comuns, e o terceiro são as carnes processadas. Ao cortar alimentos processados e adotar opções mais saudáveis, você pode melhorar significativamente seu bem-estar geral. Lembre-se de fazer escolhas conscientes e deixar que a comida seja o seu remédio. Fique ligado para mais insights e até a próxima. Coma de forma saudável. Viva bem.